Semana Internacional do Móvel já acabou, você acompanhou a nossa visita por lá, mas os insights, os recados que Milão deixa se estendem pelo ano inteiro seguramente, então a gente está aqui para explorar um pouquinho mais todo esse universo de possibilidades que a feira desse ano trouxe para a gente. Eu tenho uma primeira pergunta que pode ser talvez um pouco polêmica. Por que os arquitetos, designers em geral, rechaçam a palavra tendência? Por que a gente não... ou assim, se não é uma tendência, o que a gente vê em Milão? Assim, quais são os insights, assim, normalmente a gente volta às X tendências de Milão, aí quando a gente traz essa nomenclatura, mas não é exatamente uma tendência, o que é então, né, assim, o que Milão apresenta para o mundo do design? Na minha opinião, eu acho que tendência pode demarcar demais, assim, um momento, assim, poderia demarcar esse ano, né, o ano de 2019 é a saída específica desse ano para Milão. E eu acredito que não é só isso, né? A cada feira, a cada ano, seja lá em Milão ou seja em outras exposições que acontecem ao longo do ano, você vê que tem acontecimentos, tem situações que perpetuam muito mais do que isso, né? Então, não é uma coisa que delimita tanto e por isso que eu acho que talvez tenha essa coisa assim das pessoas não quererem citar como tendência, para não demarcar demais. Ó, isso é tendência, vai acontecer, é nesse período, ano que vem outra. Só vale para esse ano. Só vale, tem validade, assim, uma coisa que tem validade. Então, eu também não gosto então, muito da palavra, não sei o Leandro, mas eu acho que a gente vê em Milão ou em qualquer exposição que reflita a arte, design da nossa área, caminhos, pensamentos diferentes, abordagens diferentes, formas que você pode dar para um novo pensamento, para um novo trabalho, e aí por isso eu acho que a tendência fica um pouco limitada. Eu acho que é bem isso mesmo. A busca no meu trabalho, por exemplo, é por uma coisa muito mais atemporal, né? Que perdure, né? As pessoas investem, né, no mobiliário, investem na arquitetura e não é para daqui a pouco ter que mudar, ter que, né, fazer diferente. Então, acho que a tendência realmente, da forma como ela é colocada, fica uma coisa realmente muito datada para aquele ano, normalmente, né, extremamente comercial. Então, de certa forma, a gente tenta não olhar desse jeito, né? Acho que existem, sim, movimentos, existem coisas que vão acontecendo, mas às vezes são muito mais sutis, né, muito mais difíceis da gente detectar e colocar, é isso aqui, né? Então, acho que o estar presente no evento e tentar fazer essa leitura é muito mais sutil, assim, as coisas acontecem de uma forma muito mais sutil normalmente, muito mais sutis. E pensando nesse movimento assim que vocês colocam, quais são os destaques então? Para a gente fugir da palavra tendência mesmo, quais são os destaques que vocês apontam da edição desse ano da feira? Eu acho que é um pouco que tem a ver justamente para as pessoas não quererem falar tanto como tendência, é essa essência, uma palavra parecida. Né, de você buscar o que é realmente essencial à tua vida, ao que você vai produzir, né? Não sou designer de peças, né? Como o Leandro, somos colegas de profissão em arquitetura, mas não, acredito que quem tem esse dom e vai mais para esse lado consegue até falar um pouco melhor dessa questão da essência, né? Mas a gente busca nesses eventos e lá especificamente esse ano, eu acho que tinha muito isso, né? Você buscar uma experiência com o que você via, né? Seja com uma peça em específico, seja com um ambiente, com os vários ambientes Fora Salone, né? As marcas, os designers, os artistas que vieram expor, né? Montaram cenários ali para que você criasse uma experiência. Então, eu acho que isso teve muito. Quer dizer, tem aumentado, inclusive, a meu ver, assim, ao longo dos anos em Milão, essa busca por, até na própria feira, né, os estandes ali, assim, eles não são mais, tá aqui o móvel, é isso. Não, você entra naquele ambiente para você sentir o mobiliário, para sentir uma peça, para sentir um lançamento de uma cor ou de uma nova proposta de desenho de mobiliário de uma forma diferente, né. E como que isso se traduz para as pessoas, assim, no dia a dia da profissão de vocês? Como que vocês trazem essa experiência para um projeto ou mesmo para um produto? Qual que é de que forma trazer Milão ou essas experiências vividas para o dia a dia aqui para a gente, assim, né? Eu acho que é pensar que não é só o produto, né? O arquiteto, né, seja fazendo interiores ou qualquer outro tipo de trabalho, você concebe o espaço e concebe essa atmosfera, né?
tem uma série de peças, uma série de elementos, de materiais, mas você cria esse ambiente, né? Você cria essa atmosfera como um todo. Então, tentar perceber, às vezes, algumas dessas coisas e tentar transmitir isso dentro de cada projeto, para cada cliente, da forma, né, com que faça sentido ali, que tenha a ver diretamente com aquela, né, com aquela pessoa, com aquela marca, se for um projeto comercial, por exemplo. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente imaginar que o Salão do Móvel ou que a Semana de Design tem só a ver com design produto, mobiliário, não, vai muito além disso mesmo. E acho que isso é que faz a cada ano os profissionais se envolverem mais ou irem mais, né, e terem essa vontade de estar presente, porque é uma necessidade nossa de projeto, sabe? Você, às vezes, está tão aqui focado nas atividades do dia a dia, dos trabalhos do escritório, comercialmente falando, né, de você produzir as coisas, e quando você está lá nessa semana, que apesar de ser super intensa, né, de você caminhar, ver muita coisa, você tem momentos lá de insights que você pensa, nossa, eu devia ter pensado nisso. Eu, em várias visitas que estive lá, eu refleti assim, um pouco sobre isso, né? Isso tem a ver com o que eu posso fazer ou com o que eu posso fazer de diferente, né? Então, estar lá nos proporciona isso, sabe? De alguma forma, para que o resultado do que a gente produz aqui seja melhor, né? E nesse sentido, vocês acham que isso contribui também e de que forma para criar uma cultura assim para o cliente? Porque eu imagino que deve acontecer muito. Um caso hipotético, eu sou uma cliente, eu chego para vocês e peço um projeto para minha casa. Vocês vão levar em conta a minha personalidade, os meus desejos, as minhas vontades, mas às vezes eu posso não conhecer todas essas possibilidades ou essas oportunidades que esse tipo de evento traz para vocês. Vocês acham que isso também contribui, então, para que vocês consigam repassar isso para mim e mudar a minha cabeça, a minha percepção do design, da arquitetura? Em que medida? Com certeza, eu acho que é o nosso papel, né? Quase que a nossa obrigação como criador desses sonhos, né? Desses ambientes, desses projetos, que a gente tenha essa bagagem, né? Afinal, o cliente vem até nós para estar confiando, né? Um estudo, um trabalho, um momento de vida, ou até às vezes a casa dos sonhos, né? E aí a gente precisa dessa bagagem e isso precisa estar sendo atualizado, porque quanto mais você conhece, mais você também pode fazer de formas diferentes, pode proporcionar e até pode entender o cliente melhor para saber o que vai funcionar melhor para ele ou não, né? Então, acho super importante, assim, tem a ver com você estar realmente introduzida nesses eventos, é bastante coisa, é bastante informação, a gente não consegue ver tudo, nem que quisesse, né? Porque a feira é uma semana e Fora Salone também é uma semana. Fora 400 exposições, a feira 20 pavilhões, né? Então você nunca vai conseguir ver tudo, mas você foca naquilo que é a tua preferência, talvez como estilo ou como proposta de trabalho, para tentar absorver e cada vez conseguir produzir projetos, obras melhores aqui para os nossos clientes, né? O cliente ele não tem, assim, não é uma obrigação ele conhecer arquitetura, conhecer design, conhecer as possibilidades em relação aos materiais e etc. Na verdade, o nosso papel é realmente entender o cliente, né? Tentar fazer essa leitura, encontrar uma identidade ali e aí sim filtrar e trazer algumas opções, introduzir algumas informações, né? É uma oportunidade da gente trazer um pouco dessa cultura da arquitetura, do design para as pessoas como um todo, né? A gente não, infelizmente não tem isso, né, na escola, né, como base e tudo mais. E aí acho que essa questão da identidade ela tem sido cada vez, ao meu ver, assim, cada vez mais forte. Esse ano, por exemplo, lá eu percebi que tem os estúdios de design que apresentaram, né, peças e curadoria e etc. apareceram muito, assim, tiveram bastante destaque. Então essa busca pela identidade, pelo olhar mais apurado, isso é uma coisa que eu acho que vem acontecendo e todo mundo, né, na verdade, busca isso de certa forma. Nós 4 andamos muito, né? A gente conversou antes, acho que foi o Leandro que falou que teve um dia de 28 quilômetros. 20 quilômetros. 20 quilômetros. 28, ó, marcadinho no Foi relógio. a Carol, 28 quilômetros. Então, assim, é uma semana extremamente intensa, a ponto de, em alguns momentos, a gente se olhar, eu e a Sherry fez a cobertura juntas, e as coisas começam a ficar um pouco misturadas, assim, na cabeça, você não consegue, assim... Aí, quando a gente chega, você depura um pouco, né, dá uma melhor. organizada, né? Dá uma organizada nas informações. E nesses 20 e tantos quilômetros por dia, vocês destacariam, assim, algum evento específico, ou uma peça específica, ou um designer que te chamou muita atenção, que para vocês marcou demais, assim? Bom, eu posso falar lá do Espaço do Brasileiro, né? Que o Leandro estava lá também
representando, né? É engraçado como são as coisas, né? Estamos com estúdios aqui, né? Mas não conhecíamos pessoalmente aqui, né? Nunca tinha sentado para conversar e tudo, e lá a gente teve essa oportunidade. Então, eu acho que a exposição, né, dos designers brasileiros lá realmente foi super interessante, a maneira como foi colocada, muito diferente, acho que ainda dos outros anos isso deve estar, né, cada vez melhorando, e eu acho que tá muito legal, é muito bom a gente ver o nosso design brasileiro chegando lá, né? E chegando com essa essência, com essas peças, com essa identidade, né? Então me surpreendeu, né? A exposição brasileira lá e, enfim, tem vários. Leandro, fala você, eu vou pensando aqui nos outros agora, um pouco. Assim, o que mais me chamou a atenção foram os estúdios de design, de arquitetura que apresentaram algumas coisas, assim, como espaço próprio, com peças desenvolvidas por eles e com curadoria de outras peças. Então, o Estúdio Pepe, por exemplo, né, estava com uma exposição muito interessante, de More Gallery, de More Studio, na verdade, também. Isso já, ano passado, já aconteceu um pouco, esse ano eu achei que foi, né, mais forte ainda. E outras coisas também bem interessantes, assim. Eu tento sempre ir atrás do novo, assim, buscar o que está acontecendo. A gente percebe novos distritos aparecendo, novas áreas sendo ocupadas. Então isso é interessante também de observar, né? O movimento, isso, né, falando do Fórum. Então esse movimento que a própria cidade, que acontece na própria cidade, né, do design acontecendo ali, das marcas e dos estúdios se apropriando de determinadas regiões, de determinados espaços, é bem interessante. Né, a Alcova, por exemplo, né, que o ano passado estavam numa fábrica de panetone, esse ano também na fábrica de panetone e numa outra de cachemir, né, que eram fábricas, né? Não são mais, estão se apropriando desses espaços, com exposições, com artistas, né, e designers jovens. Então isso acho bem interessante. Já que a Carol puxou esse gancho dos brasileiros, agora eu queria que o Leandro falasse um pouco dessa evolução da participação brasileira, né, tendo um link da sua participação e do que você percebe, né, de como que o design brasileiro tem se apresentado. Eu, particularmente, achei que esse ano tivemos uma participação bem interessante, marcada, assim, que nos últimos anos achei que a gente estava perdendo um pouquinho esse espaço, mas enfim, queria que você comentasse um pouquinho. Tem uma série de questões, até políticas, que, né, envolvem esse caminho de alguns anos para cá, assim. Mas o design brasileiro ele vem se tornando protagonista, né, de diversas formas. Então, esse ano realmente a gente teve uma série de eventos, então existem desde marcas que já estão com lojas em Milão, instalações, né, importantíssimas, né, como a dos Irmãos Campana na universidade, entre outras marcas, né, e outros eventos acontecendo, né. Eu participei dessa exposição, que é uma exposição mais coletiva, vamos dizer assim, mas é um movimento crescente e, se a gente for, né, observar, o mundo todo, de certa forma, tá olhando para isso e está, né, dando valor a isso também. Né? Afinal, né, estar lá toda a mídia, todo mundo tá de olho ali, né? Os principais designers e as principais marcas de design do mundo estão ali durante essa semana. E acho que também pegando o gancho do que vocês já comentaram um pouquinho dessa questão da expansão dos distritos, né? Porque a semana nunca foi pequena e ela cresce cada ano mais. São mais eventos, mais estandes para visitar, é tudo potencializado e cada vez mais hiperdimensionado, né? O que vocês acham que motiva, assim, essa expansão tão grande de uma coisa que já não era pequena? Pois as primeiras idas minhas para Milão, nessa época, era basicamente Zona Tortona, né? Começou essa região ali, assim, eram mais movimentos de arte, assim, tinha, claro, os materiais, mas era uma coisa muito mais, assim, artística, né? Eu lembro que até, talvez por falta de conhecimento, fui logo recém-formada, né? Não tinha uma bagagem ainda talvez até para entender, né, algumas coisas, e então achava, assim, um pouco, uau, né? Um pouco arte demais, assim, quando eu entrava, assim, algumas coisas não entendia, me esforçava ali para compreender. Hoje eu acho que tem muito isso, num nível melhor, né? Tem muito essa possibilidade de trazer com que os designers de alta qualidade exponham seus produtos e eles estejam lá. Acho que isso faz uma grande diferença, né? Você poder conversar, né,
com o designer que produziu a peça, né? Ele explica o conceito, né? Então, e isso aconteceu, né? Na cidade toda tinha, né, eventos acontecendo em que as pessoas, né, os responsáveis por aquilo ali estavam ali realmente à disposição para contar um pouco dessa história. Então, eu acho super legal, assim, pena a gente não poder realmente estar em todos, né, ou visitar todos, mas planejando um pouquinho antes, assim, a viagem, ou você tendo, né, conhecimento do que vai estar lá, você consegue focar e escolher, né? Eu acho que o que motiva muito essa ocupação como um todo da própria cidade é essa busca por uma identidade, busca por apresentar de uma forma melhor o conceito de determinada marca ou de determinado produto, que na feira você fica um pouco mais engessado, né? A feira é um evento, vamos dizer, um pouco mais comercial, você tem ali os estandes, são espaços mais delimitados. Então, acho que a cidade, ela proporciona e ela abraça, né, essa ideia. Então, a gente percebe que isso cresceu muito, né, de algum tempo para cá, e de pouco tempo para cá vem mudando muito, isso vem sendo muito dinâmico. Então, assim, às vezes você percebe novas apropriações, novos distritos surgindo, mas passa 1 ano, 2 ou 3, isso já muda, já virou uma outra coisa. Então, é bem interessante perceber também essa velocidade que as coisas mudam e, de certa forma, se reorganizam dentro do evento como um todo, da cidade como um todo. E no Brasil a gente até tem algumas tentativas de eventos que tentem agregar várias iniciativas, né, do ponto de vista do design e da arquitetura, mas vocês acham que a gente caminha para algum modelo de um evento que tenha essa mesma força, assim? E se não, o que falta para a gente conseguir algo que realmente represente, que possa, inclusive, o próprio design brasileiro, né, como ele estava exposto em Milão. Eu, assim, mesmo cobrindo essa área há 10 anos, eu ainda não fui em nenhum evento que você conseguisse ter tantas formas de visibilidade para o design brasileiro. É sempre pontual, né? Então, enfim, o que falta aqui no Brasil para a gente ter um evento bacana, em São Paulo assim? Já acontece, né? A gente tem a Tem DW, que começou pequena e acho que em 4 ou 5 anos já se tornou o maior evento urbano de design da América Latina. Então, é um sinal de que sim um tema, né, pertinente, que as pessoas se interessam. Então, eu participo desde 2016 de alguns dos eventos dentro da DW. E ele vem acontecendo num modelo muito parecido, até com, guardadas as devidas proporções, né, com o que acontece em Milão. Né, de você ter uma feira, de você ter um outro evento na X, e as lojas, e as ruas, e os bairros. Então, eu acho que existe sim esse caminho, já começou a acontecer, né? A gente já percebe o assunto design, ele já aparece mais também, né, nas conversas entre as pessoas, né? A gente, né, pessoas que procuram por nós para projetos de arquitetura, interiores, que nunca fizeram, né, nunca procuraram por um arquiteto e se interessam. Então, acho que é uma coisa que está acontecendo já. Está melhorando essa cultura da arquitetura, então. Eu acho que existe uma questão de hierarquia, né? A gente está falando Brasil e Europa, né? A gente tem uma diferença enorme de anos aí de existência, como história, né? Então, é natural, né, que eles estejam à frente de grandes produções como essa em Milão, porque também o berço deles sempre é maior do que o nosso por uma questão histórica de tempo, né, de cronologia. Mas eu acho que nós temos muitos bons designers aqui, temos muito boas indústrias aqui e a gente chega lá. Acho que a tendência é essa, porque o pensamento é o mesmo, é universal, dos designers de lá, daqui, nós como profissionais, de buscar essa identidade, de melhorar a cada dia. Então é uma questão de tempo para esses eventos aqui, como a DW já está ganhando esse corpo, se tornar também um evento de referência e trazer, né, o público externo, os profissionais de fora, para virem conhecer também a maneira que a gente pode produzir um evento por aqui, né? Muito bem, gente, muito obrigada pelo papo, por compartilhar conosco, né, assim, todas essas experiências vividas lá no Salão Internacional do Móvel de Milão, em 2019. Muito obrigada. E você segue acompanhando outras novidades de Milão também na nossa revista, que circula agora neste sábado. A gente está trazendo uma matéria bem completa com insights, produtos que chamaram a atenção da nossa equipe de reportagem que circulou lá pela cidade do design.
E também segue acompanhando os temas relacionados à arquitetura, decoração, ao design no nosso site, nas nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, na nossa newsletter diária. E a gente continua nessa troca dinâmica, nos vendo por aí. Até mais! Gazeta do Povo. Clareza de convicções, coragem no posicionamento.